Adivinha onde a gente está hoje? É isso aí, chegamos em Paraty e estamos indo fazer um passeio de escuna. A pousada que ficamos é a Cana Caiana, um pouco aqui atrás. Dá um quilômetro mais ou menos do cais do porto, estamos indo a pé. A gente optou por ir a pé, né? Existe a opção do táxi, mas como a gente acabou de chegar, vamos conhecer a cidade. Estamos à beira de um rio aqui, fantástico, vou fazer umas imagens de drone para mostrar depois. E nos acompanhe nesse passeio, vamos mostrar o máximo possível. Essa é a Ilha do Mantimê. A história da ilha começa a se escrever durante o período colonial. Na Era do Ouro, muitas caravelas não conseguiam chegar até o porto de Paraty, então atracavam na ilha, que funcionava como um entreposto, no qual as mercadorias eram trocadas. De longe pode ser vista a construção de um castelo. Hoje quem tem a concessão é um empresário italiano. Consta que há alguns anos ele levou para viver na ilha um casal de mico-leão dourado. Hoje a população desses animais é grande. Não é possível entrar na ilha sem autorização, mas seu entorno é visitado por escunas que realizam passeios, sendo possível fazer mergulhos e observar a curiosa fauna local. Essa foi a ilha onde foram gravadas as cenas do filme Crepúsculo aqui no Brasil. Essa é a Ilha Bexiga. O seu nome provém do início do século XX, quando as vítimas de varíola, então chamadas de bexigas, eram ali mantidas em quarentena e eventualmente sepultadas. Atualmente, a ilha ela tem um projeto que é Escola do Mar. Ela é mantida pelo navegador brasileiro Amir Klink, que é o proprietário da ilha e que forma crianças carentes da região na arte de velejar. Nós estamos nada mais, nada menos que fazendo um passeio de barco, que é um dos chamariz aqui em Paraty. Nós fizemos o passeio, contratamos pela Paraty Tour. Fizemos o passeio com o barco Netuno 4, né? Isso, Netuno 4. Isso, e ele faz 3 paradas fantásticas. São 2 praias E 2 ilhas. E 2 ilhas, isso. Em uma delas a gente fez uma filmagem com peixinhos que ficaram incríveis. Vamos mostrar para vocês.
Olá! Oi, tudo bem? Nós estamos aqui sentada numa pracinha perto do cais, apreciando um pouco a cidade aqui de Paraty. O cais aqui onde saem os passeios de escuna que fizemos ontem são maravilhosos. Vale bastante a pena. Aqui até perto a água não é aquela cor, aquele azul que passam nas imagens, né? Mas existem as ilhas, que é onde a água vai se transformando. Quanto mais para dentro você vai entrando, mais bonita a água fica. Aqui também uma coisa que chamou bastante atenção foi o calçamento, né? Que são por pedras. E ontem no barco eles contam um pouco da história. Então eles estavam comentando que essas pedras elas vinham como lastros no navio. E esses lastros eles eram deixados aqui. E aqui eles carregavam tanto o ouro para levar quanto outras mercadorias. Então os lastros que ficavam, essas pedras, elas foram utilizadas para o calçamento, e isso quem faziam eram os escravos. Outra curiosidade também aqui é que as ruas elas são feitas em forma de V, e a maré quando enche alaga todas as ruas. Foi feito assim porque antes não existia saneamento básico. Então as casas jogavam os dejetos, né? Os detritos na rua, a sua sujeira na rua, e quando a maré subia, ela limpava tudo. Então muitas vezes aqui a maré sobe e alaga todas as ruas. A gente não teve essa oportunidade, mas a gente viu muita imagem e é muito bonito quando isso acontece. As luzes refletem na água, fica muito bonito. Fica muito legal para fotos. Agora tem que tomar muito cuidado quando caminha, porque as pedras são muito lisas, escorrega muito. E uma dica aí pra mulherada, né? Eles falam, não venha de salto alto, não adianta nem plataforma, nada. Gente, aqui é para usar tênis, rasteirinha, chinelo, o que mais adere, né? No caso, eles falam que de preferência salto de borracha, para te não ficar escorregando. Fizemos algumas imagens, vamos mostrar para vocês da arquitetura das casas, dessas pedras que são muito curiosas e da forma que foram feitas. Ficamos hospedados na pousada Cana Caiana. A pousada fica a apenas 900 metros do centro histórico. Fizemos a contratação para o mês de abril e pagamos R$ 520 por 3 diárias. Fizemos a reserva direto pelo WhatsApp, onde fomos muito bem atendidos pelo Diego. O café da manhã é bem servido, as meninas da cozinha repondo sempre. O quarto, bem espaçoso. A pousada possui estacionamento e o custo-benefício dessa pousada é ótimo. Oi, pessoal! Olá, tudo bem?
Então, a gente está hoje fazendo passeio de Jeep. A gente fechou em uma agência de viagens, mas especificamente falando, a gente fechou com a Paraty Turismo. Em algumas cachoeiras. A primeira cachoeira que a gente parou foi a Cachoeira da Usina. Muito legal, a gente fez algumas imagens para mostrar. Então, tem a parte do poço, que é só para observação. Porém, tinha a instalada da usina, né? Isso, e daí a segunda, aí sobe um pouquinho mais e a gente consegue tomar banho de cachoeira. Porém, a gente não tomou banho de cachoeira. Água muito gelada. E como a gente tem, no caso, tem mais alguns passeios para serem feitos, né? Então a gente optou por não tomar esse banho. Depois teve uma segunda parada que foi no Alambique. Foi no Alambique Pedra Branca, muito bacana. Onde tem degustações de algumas cachaças. E bem agora... interessante, assim, vou dizer que para quem não é acostumado a beber, sai meio tontinho de lá, mas vale a pena. Agora a gente fez uma parada para o almoço e estamos aqui na Cachoeira do Tobogã. Isso, tobogã, né? A gente parou, o pessoal desce escorregando ali, mas a gente também não teve coragem por enquanto, não. Um rapaz que desce em pé, vou mostrar para vocês. E não temos coragem, que a água está gelada demais. Apesar da gente ser do sul, onde a água é fria, de Florianópolis, mas não deu coragem aqui não. Deixamos aqui com umas imagens que a gente fez tanto daqui quanto da Cachoeira da Usina e umas explicações que foram feitas da cachaça lá na cachaçaria Pedra Branca. No Alambique ali, né? Pedra Branca. Então fica aí com as imagens. É primavera, te amo, meu amor, te trago esta rosa para lhe dar. Então, pessoal, vou começar apresentando para vocês aqui o nosso alambique, o alambique Pedra Branca, tá, gente? Que é um dos mais recentes em produção aqui de Paraty, tá? Desde 2009. Mas isso não significa que não seja uma cachaça de tradição de Paraty, tá, pessoal? Pelo contrário, já está aí entre as melhores cachaças de Paraty. E eu digo que é uma cachaça genuína
de Paraty. Por quê, pessoal? Olha o canavial aqui atrás que eles têm. Eles utilizam a própria cana de Paraty. Muitos outros alambiques eles já costumam trazer a cana de outros lugares, fora de Paraty. Sai mais barato. Por quê, pessoal? Aqui a gente tem um relevo muito montanhoso, então não é possível a utilização de máquinas modernas, então demanda mais mão de obra humana, por isso acaba saindo um pouco mais custoso manter o canavial aqui do que lá em São Paulo, Minas, onde vocês têm aqueles mares de cana, né, com máquinas modernas, então sai mais barato trazer a cana, tá, pessoal? Então, para contar a história da cachaça em Paraty, gente, né, Paraty tem 400 anos de história e por 200, 300 anos a gente já produz a cachaça. A gente foi desenvolvendo ao longo aí da história essa produção da cachaça em Paraty. Se inicia lá em 1650, mais ou menos, até 1850, Paraty era um dos maiores produtores de cachaça do Brasil, tá, pessoal? Até aquele período, século XIX, haviam centenas de alambiques aqui, segundo alguns registros de historiadores, tá bom? Hoje restaram aí poucos, 6, 7 alambiques, se não me engano. Então já foi uma produção muito maior, né? O que aconteceu, pessoal? Paraty teve um processo de decadência também no final do século XIX. Eu costumo resumir um pouquinho isso para vocês, para não ficar muito extenso, mas 2 fatores principais que fizeram essa decadência da cidade. 1860, gente, construção das ferrovias, conectando São Paulo ao Rio de Janeiro pelo Vale do Paraíba, do outro lado aqui. Então Paraty começou a ficar isolada com a construção das ferrovias, não tinha linha de trem aqui. O segundo fator, 1888, que foi, felizmente, acabou a escravidão no Brasil, né? E aí era mão de obra escrava que mantinha a produção. Então, com o fim da escravidão, infelizmente, essa produção foi lá embaixo. Então, esses 2 fatores fizeram com que a cidade ficasse isolada, esquecida e empobrecida no final do século XIX. Então, foi um longo período, né, de decadência até o turismo chegar nos anos 70 aqui, ou seja, 80 anos praticamente, quase um século parada no tempo, né? E hoje o turismo que é a grande atividade. Então, muito obrigado aí por virem nos visitar, tá bom, pessoal? Pessoal, vamos lá. A cachaça tem uma forma correta da gente beber ela, né? Se você bebe da forma correta, não tem queimação na garganta alguma. Vou ensinar uma técnica para não queimar a garganta e não ficar bêbado com facilidade com uma dosinha ou outra, tá? Que acontece? A coisa mais errada é a pessoa pegar e engolir direto. Essa é a coisa mais errada que a gente pode estar fazendo. Não pode engolir direto e não pode abrir a boca depois de tomar o destilado, porque senão, nas 2 ocasiões, isso é a coisa mais errada. O oxigênio, ele vai entrar em contato com o álcool que você acabou de beber e vai evaporar bem na sua garganta. Imagina o álcool evaporando na garganta. É uma sensação muito desconfortável, a gente associa com queimação. Para não ter essa queimação, é legal que a gente faça todo o processo com o pulmão cheio, tá? Você vai puxar o ar, jogar a dose. Aí é como se fosse um vinho, ou tequila, ou qualquer tipo de destilado. Vai puxar o ar, jogar a dose, fazer um bochecho com a cachaça. E quando a gente faz um bochecho, ela não queima. Ela faz a boca salivar, ela dilui com a saliva, fica bem fraquinha e o sabor entra nas papilas gustativas que a gente sente o sabor real da coisa. Quem bebe vinho já viu que é mais ou menos parecido à mesma técnica. Quem bebe vinho mesmo de verdade, chuar, joga a dose. Bochecha, e quando engolir, boca fechada é muito importante, só vai respirar pelo nariz, o pulmão está cheio, a boca fechada, libera o oxigênio e respira tranquilo. Se a gente fizer o processo com o pulmão vazio, o que acontece? O ser humano quer respirar, depois ele acaba puxando pela boca. A gente, pulmão vazio, você faz o quê? O oxigênio evapora, dá aquela coisa ruim, mas se o pulmão está cheio, você abre a boca, só tem oxigênio para liberar, tá? Falando é complexo, mas na prática é muito mais fácil. Tá? Olá pessoal, tudo bem? Oi, tudo bem? Estamos passeando aqui pelo Centro Histórico de Paraty. E aproveitando, né, essa maravilha que é o Jorge Amado. Quem vir para Paraty, aproveita porque é bom o negócio. O Centro Histórico hoje está super movimentado, apesar de ser uma quarta-feira. Vou fazer um giro aqui para vocês verem. Olha como é que tá. Super movimentado. Aqui tem bastante restaurante com música ao vivo, lanchonete, lojinhas.
É bem interessante o passeio noturno aqui. Hoje a gente está um pouquinho cansado, né? A gente fez o passeio de Jeep que a gente havia comentado anteriormente. A gente tem alguns comentários também para fazer a respeito desse passeio. A gente está bem cansado. Foi um passeio bastante cansativo, porém Vamos passar o pessoal aqui que está fazendo um pouquinho de barulho. A gente já continua. Vamos continuar? Vamos lá. Então, a gente fez o passeio, como eu disse, né? E a gente achou um passeio bastante cansativo. Se você vir de carro para Paraty, faça o passeio por conta. Não faça a contratação de... Passeio de Jeep. Não é... Só se você tiver sem carro e tal. E você curtir muito, por exemplo, cachoeiras. Ah, não quero dirigir. Aí, tudo bem. Mas no caso, se você tá de carro, eu não curto muito, assim, ó, o tempo toma bastante tempo. São 5 horas de passeio. A gente, tipo, a água tava muito gelada, a gente não quis entrar. E os passeios também saem muito tarde, né? Eles saem 11 horas, então você acaba perdendo o teu dia no passeio. Se você está de carro, vale a pena pesquisar, conversar com o pessoal do hotel, onde você está hospedado, ou pesquisar algumas cachoeiras que você queira visitar e vai com o teu carro, que é tranquilo. A estrada é a estrada de chão, vai ser com qualquer veículo. A gente encontrou, quando a gente estava subindo de Jeep, tinha um carro baixo, na verdade... Vários carros passamos, né? Mas assim, teve um carro que me chamou bastante atenção, que ele ultrapassou o Jeep, então assim, que foi um HB20. Então, um carro normal, então que qualquer carro consegue estar tendo esse acesso. Então a dica que a gente dá é: veio de carro para cá, quer fazer um passeio nas cachoeiras, alambiques, engenho de farinha, que é o que eles vendem aqui, vá com o seu carro mesmo, que é bem tranquilo. Sai bem mais em conta. O passeio na primeira cachoeira, tá? Se você não tiver com turismo, assim, é cobrado uma taxa de R$10 para entrar na cachoeira. Isso. Então, eu acredito que saia bem mais em conta você fazer o passeio por sua conta. Sem falar que você vai sair o horário que você quer e você retorna o horário que você quer. Você faz o seu horário, né? A gente hoje perdeu o dia nesse passeio, podia ter visitado outras praias, outros lugares e acabamos ficando presos nisso. Mas é isso, né? Valeu a pena o passeio. Hoje é nosso último dia aqui, amanhã a gente está seguindo para Arraial do Cabo. Então vamos passear um pouquinho no centrinho, vamos tomar mais um pouquinho de Jorge Amado. E é isso aí, pessoal. Tá gravando, tá? Ai. Fiquei pensando, pode falar oi. Aí com essas pedras os portugueses fizeram as ruas aqui de Paraty. Os portugueses? Claro que sim. Não foram os portugueses, amor, foram os escravos que usaram. Mas tá amando dos portugueses? Não.